falando aqui, né? Espero que tenha vindo da revelação do Senhor para você. Foi tremendo. Então, e é isso que Deus quer fazer conosco, amém? E é por isso que Ele, algumas vezes, seleciona com quem falar isso. Para quem que Ele vai dar isso. Porque é precioso demais. E Jesus está falando isso. Aí chega um ponto da conversa que os discípulos falam assim para Ele, né? No versículo 29 do capítulo 16. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas e nem precisas que te façamos perguntas. Por isso, cremos que viestes de Deus. É maravilhoso, né? Que os discípulos estão falando para Jesus, agora a gente crê que o Senhor veio de Deus. Mas esse agora aqui, irmãos, é depois de 3 anos. É depois de 3 anos de muito milagre, de muitas maravilhas que esses homens viram. Não foram poucas obras de Jesus na face dessa terra, foram muitas. A Bíblia diz que Jesus operou tantos milagres que não cabem aqui na palavra. Teria que ter muitas e muitas folhas para escrever tudo o que Jesus fez nos 3 anos de ministério que ele cumpriu aqui nessa terra. Aí Jesus, para mim indignar, tá? Assim que eu entendo. Aí Jesus responde assim, no versículo 31. Agora vocês creem? Agora? Depois de 3 anos? Depois de tudo que eu já operei? Depois de todos os mortos que eu ressuscitei? Aí o Espírito Santo falou comigo: minha filha, vai ter pessoas que vai ser assim, vão passar 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, e eles ainda vão estar precisando de algo mais para crer. Eu espero que não seja nenhum de vocês, amém? Eu espero que vocês já creiam no Senhor. Jesus é o Filho de Deus e veio para te dar salvação e vida eterna. Mas o mais bonito desse texto é que Jesus, ele não deixa isso entrar no coração, por mais que ele questione, ele fala: agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eles acabaram de declarar: nós cremos no Senhor agora, cremos em Ti agora, Jesus. Só que quando Jesus vai ser preso, o que acontece, irmãos? Pedro nega Ele, os discípulos se espalham em esconderijos, cada um corre para um lugar para se esconder. Jesus, depois de ressurreto, encontra a caminho de Emaús 2 homens, dois discípulos, e isso tudo me faz ver como o coração do homem ele oscila. A igreja está entendendo? Como nós somos, né? A gente está, hoje a gente está aqui, está sorrindo, está crendo, aí amanhã acontece uma adversidade, a gente fica questionando: Deus, o Senhor me ama? Deus,
glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe destes autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro. O que é a vida eterna, irmãos? É nós conhecermos o único Deus verdadeiro. Quando você reconhece Deus como seu Pai, quando você reconhece que Ele é o único Deus verdadeiro, a eternidade chega para você. A eternidade se revela para mim e para você. Por isso que tem muita gente que ainda está aí, ó. Eu não entendo nada, eu leio a Bíblia, eu não consigo entender nada. Porque ele ainda não conheceu Deus como Pai. Ele ainda não entendeu que Deus é a verdade. E que Jesus é a revelação do Pai. E Jesus está ensinando isso tudo, está falando tudo isso em oração. E deixando para nós como ensinamento. O Senhor é a verdade. E a Jesus Cristo, a quem enviastes, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Fala com quem está do teu lado aí. É antes do que tudo, do que o mundo existisse. Antes de tudo, o Senhor já me amava e já te amava. Já tinha plano para mim e para você. Jesus, ele fala, eu já estava lá, Pai, contigo, antes do mundo ser feito. A gente vê o livro de Gênesis começando, com o texto que fala, a terra era sem forma e vazia. Mas a Bíblia não revela se houve um antes daquele período de estar sem forma e vazia. Porque, irmãos, a gente ouve algumas coisas, né? E uma das coisas que eu ouvi aí foi de um pastor que ele falou o seguinte, que o que deixou a terra sem forma e vazia foi a queda do diabo na terra. Quando Satanás foi excluído do céu, ao cair aqui, ele deixou a terra sem forma e vazia. Eu vejo coerência, mas a gente não sabe se isso é verdade, porque não está na Bíblia. Amém? A Bíblia não fala isso. Então a gente não tem essa certeza. Mas é algo interessante, porque a gente sabe que Deus, ele pode fazer do nada tudo. Amém? E Deus, ele faz e refaz essa terra quantas vezes ele quiser. Foi assim quando ele falou para Noé: Noé, constrói uma arca, coloca os animais ali dentro, porque eu vou destruir tudo. E o dilúvio destruiu tudo, irmãos. E depois foi reconstruído pela graça de Deus, pelo amor do Pai. E a gente vai entender isso lendo esse capítulo do livro de João. Aqui, vamos lá, vamos continuar. Versículo 6 diz assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Ponto-chave: você quer ser íntimo de Deus, obedeça a palavra. Você quer que Deus te trate como pai, você quer ser filho de Deus, obedeça a palavra. Amém? 7. Agora eles sabem que tudo que lhe destes vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que lhe destes, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti e creram que me enviastes. Não foi isso que os discípulos declararam lá no capítulo 16? Agora nós cremos que tu és enviado de Deus. Não foi isso? Não foi isso? Jesus está refalando com o Pai sobre o assunto. Irmãos,
vai ter momentos que a gente vai ficar remoendo certas coisas. Jesus está aqui meio que naquela oração falando, ó, eles creram, eles acabaram de falar para mim ali que eles entenderam que foi o Senhor que me enviou. Que o que eu falo, eu não falo de mim, eu falo porque vem de ti. E ele coloca isso de uma maneira tão clara nessa oração. E a coisa que o pastor falou aqui: nós não podemos, irmãos, em momento nenhum tentar esconder de Deus o que estamos sentindo. É ridículo. É ridículo a gente ficar tentando, desculpa a palavra, perdão da palavra, mas eu não estou encontrando outra agora no vocabulário. Porque se não é ridículo, não sei o que é. Você fica tentando, não, Senhor, está tudo bem, e por dentro não está nada bem. Ou se não, Senhor, eu aceito. Eu estava conversando com o Diácono Fabiano esses dias. Eu falei, gente, o povo tem que vigiar no que louva. Foi, Fabiano? Ele estava ali domingo, ele se segurou. Porque, irmãos, a gente chegar aqui metendo um louvor, não, Deus, se eu perder tudo, tá tudo bem. Se não ficar nada, tá tudo jóia. Mentira. Falta o dinheiro para pagar uma conta, você fica como? Fica com os cabelos em pé. É bom. Estou falando por mim, nenhum de vocês é assim, né? Nenhum de vocês. Estou falando por mim, tá bom? Sim? Eu fico, Deus, pelo amor de Deus, papai, tem que pagar isso. Coisa doida. Não é falta de fé, é falta de confiança, não, é da natureza carnal, é da natureza humana. E Jesus está demonstrando isso nesse texto, que ele estava ali como homem, que além de ser Deus, ele também estava ali como homem. Ele está pedindo, Pai, restaura a comunhão que eu tinha contigo antes de eu vir para cá, para esse mundo. Agora que eu tinha antes disso tudo acontecer. Jesus largou tudo lá, irmãos. Ele largou a coroa, ele largou o trono e veio para cá sofrer por mim e por você. Será que você pode ser reflexivo nessa noite? E entender que não adianta você tentar esconder nada dele e ficar fazendo uma pose, não, eu sou só não, Senhor, eu estou tentando. Eu quero, porque a gente vê esse discurso dos próprios discípulos. Não, Senhor, agora a gente crê em Ti. Depois de 3 anos, irmão, não dá, gente. Depois de Jesus levantar no meio da madrugada, onde estava havendo uma grande tempestade, falar, Mar, acalma-te, vento, quieta-te. Parar com aquela tempestade e eles ficarem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? E Jesus não fez isso depois, mas Jesus fez isso nos primeiros dias que esteve com os discípulos. Jesus chegou num casamento com eles, transformou 5 talhas de água que lavava as pessoas que entravam em 5 talhas cheias de vinho, do melhor vinho que havia. Ao ponto deles falarem, agora a gente crê em Ti, Jesus. Que oscilação é essa desses homens? A oscilação que eu e você temos muitas das vezes. Vocês estão entendendo? Deus está falando para mim e para você, eu te conheço de dentro para fora. Eu te conheço do avesso, eu te conheço de qualquer jeito. Eu te conheço dormindo. Eu te conheço vendo televisão. Eu te conheço ouvindo música. Eu te conheço no teu trabalho, no teu dia a dia. Eu te conheço. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. Aí ele continua com a oração dele. Eles reconheceram que de fato vim de Ti, creram que me enviastes, e eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo. Se tem uma coisa, irmãos, que eu me equivoquei por muito tempo, eu achava que eu tinha que orar pelo
tenho que orar pelas pessoas. Como eu falei antes, o mundo, Deus faz e refaz quantas vezes Ele achar necessário. Se acontecer de um desses líderes doidos aí, explodir uma bomba atômica, vai matar muita gente, vai destruir tudo. Dependendo de um tempo que vai passar, Deus pode fazer florescer tudo novamente. Porque esse é o nosso Deus, Ele criou tudo, tudo é dele. E Jesus está falando aqui, eu não oro pelo mundo. Não, pelo mundo não. Mas, cadê? Não, mais no mundo, mas ainda eles estão no mundo. Não ficarei mais no mundo. Versículo 11. Mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Na versão NVT diz assim: aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Eu gosto mais dessa tradução, porque quando ele fala assim, aquele que estava destinado à perdição, tem um peso ruim, né? Agora, aquele que estava a caminho, diz que em algum momento da vida de Judas ele errou a rota. Ele escolheu o errado. Vocês estão entendendo? Então, essa versão aqui da NVT me chama muita atenção. Mas isso é só uma observação. Para que se cumprisse a Escritura. Versículo 13. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas, estando ainda... essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Na versão NVT diz assim: para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. A sua alegria tem que estar em você mesmo, não nas coisas, não nas pessoas, não nas expectativas. A alegria do Senhor tem que estar dentro de você, independentemente dos outros. Eu conheci uma pessoa que ela falou que ela só iria ser feliz se ela tivesse um filho. Eu falei assim, amiga, coitada, se Deus não quer te dar um filho, então tu já morreu. Porque você tem que ser alegre antes disso. Porque a sua alegria tem que vir dele. Ele morreu e ressuscitou para te dar isso. Então, toda a tua expectativa, toda a tua alegria tem que vir da fonte. A fonte é Jesus. Ele é essa fonte. Então, se eu não me casar, pelo amor de Deus, que isso? Se for a vontade dele, vai acontecer. Se não for, você tem que ficar alegre. É real. Aí a gente vê muita gente, sabe, fazendo o quê? Ah, eu não estou feliz nesse casamento, Deus não quer me ver triste, eu vou me separar. Para ir em busca da minha alegria. Você está vendo como é que o ser humano ele é volúvel? Consegui lembrar da palavra, essa é a palavra. Volúvel. Como ele deixa colocar a alegria dele à mercê de algo, de alguma coisa. Tem mulheres, irmãos, se ela não comprar a bolsa que ela viu com a fulana, com a atriz fulana de tal, elas não ficam felizes, não ficam felizes. É horrível. E nesse mundo hoje que a gente está envolvido na internet, e pessoas que são influenciadoras, tem muita gente influenciada com coisa errada. A tua influência tem que estar na palavra de Deus, naquilo que ela diz para mim e para você. Aí Jesus, ele fala isso, estou dizendo para que eles tenham a plenitude
desfrute da alegria em si mesmo, da minha alegria. Não é qualquer alegria. Não é a alegria de você ter um carro. Isso aí é passageiro, irmãos. Nada do que a gente tiver aqui, irmãos, a gente vai levar para a gente morrer. Você já parou para pensar nisso? Ai, comprei um cordão de ouro, uma pedra, minha mãe adora essas coisas. Mas se morrer, e aí? Ela está lá no hospital agora, não está com nenhum dos bens que ela compra, nenhuma das coisas que ela compra. Está só com o avental do hospital e com a fralda do hospital. Você viu como que a gente vê nada? Assim, para o mundo? Então, baseado na alegria, baseado na vida, nas coisas daqui, tudo aqui perece. É bom, é legal, é muito bom, nossa. Você conquistar, você ter alguma coisa, é muito bom, pouca hipocrisia, amém? Não sou hipócrita, nem doida de falar que certas coisas não trazem alegria, mas é diferente da alegria do Senhor. A alegria do Senhor não é eterna, é essa alegria que vai te levar para a eternidade. Não a alegria passageira, é isso que Jesus está falando aqui. Aí ele continua no 14: deles é uma palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Fala para quem está do seu lado: você não é desse mundo. De novo, você não é desse mundo. Glória a Deus. Amém de Deus. Não rogo que os tire do mundo. Jesus continua: mas que os proteja do maligno. O Senhor está te protegendo dos dardos do maligno nessa noite, tá? Está te protegendo. Mas Ele deixou um alerta. Você vai, quando você viver pela palavra, o mundo vai te odiar. Tem alguma coisa errada na vida de um crente em que se ele não incomoda o mundo. Eu e você estamos aqui para incomodar o mundo. Esse negócio de ecumenismo, de agradar a todos, irmãos, isso não é para crente. Jesus, quando ele passava por Jerusalém, os fariseus ficavam tudo doidos, ficavam rangendo os dentes, ficavam doidos para matar ele. Porque ele cumpria a palavra de uma maneira única, diferente. Não com hipocrisia como eles, mas da maneira que deveria ser feita. Vocês vão estar entendendo? Então, se você está muito coleguinha das pessoas do mundo, tem alguma coisa errada. Desculpa te falar. Porque você tem que ser odiado. Você não pode ser bem quisto. É o que Jesus está falando aqui. Não é nada de mim, amém? Santifica-os. 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus está falando: não tem para onde correr. Vocês vão ter que enfrentar. Eu vim, eu enfrentei, vocês vão enfrentar. Uma das coisas, volta lá, porque essa é a hora que eu vou estar na chave mais importante do capítulo 16. Entre todas as coisas que Jesus estava falando para os discípulos, ele fala uma das mais importantes, aqui no verso 33, do 16. Você voltou comigo? Ele diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus fala para Deus assim: Pai, me tira do mundo. Eu estou enviando eles para o mundo assim como
mas eles têm que ter bom ânimo, porque eles vão vencer. Não adianta, irmão. Cada um aqui tem a sua aflição. Cada um aqui tem um momento, alguma coisa que está passando. Mas eu quero dizer para você, o Senhor está contigo. E a paz dele excede todo entendimento. O que você está passando não é para te paralisar, não é para te colocar medo, não. É para te dar coragem para você enfrentar. E coragem não é ausência de medo. Coragem é você colocar a tua confiança e a tua força no Senhor. É isso que é coragem. Amém? Oh, Jesus, o Senhor está aqui. Oh, glória a Deus. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Esse aqui é o versículo 19 do 17, tá? Voltando para o 17. Finalizando aqui. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus está falando de mim e de você. É nesse exato versículo, nesse exato momento que Jesus está declarando o que os discípulos continuarem depois de mim, o que eles alcançarem, aonde a palavra chegar, ao coração da palavra chegar, esse aí também é meu. Esse também vai fazer parte do reino, se ele acreditar em mim. Jesus orou por mim e por você antes da gente existir, há mais de 2000 anos atrás. Deus maravilhoso. Você não era nem um embrião lá na concepção, Jesus já tinha orado por você. Para de falar que você não vale nada. Para de falar que você não presta para nada. Pelo amor de Deus, valoriza o que Jesus fez por você. Valoriza o que o Senhor dedicou em oração por mim, por você. Para com essa mediocridade, com essa autoconsideração. Uma coisa é você expor seus sentimentos para o Senhor, e outra coisa é você ficar o tempo todo murmurando de si. Ai, eu não sei fazer nada. Ai, eu não penso pra nada. Ai, não sei o quê. Ai, Deus, pelo amor de Deus. Não é com ninguém aqui, é na internet, tá? Não é verdade? É tempo de você valorizar o que Deus fez por você. É tempo de você acordar, despertar do sono que o diabo está te colocando. Dizer, eu tenho valor no Senhor. Fala, eu tenho valor no Senhor. Eu tenho valor no Senhor. Eu tenho valor no Senhor. Sabe qual é o teu valor? O preço de sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Esse é o teu valor. Jesus já sabia de tudo. Tudo. 21. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. O teu valor é fazer o mundo crer no Senhor Jesus. A tua missão é fazer com que vidas venham a aceitar a Jesus. Você fica, eu não sei para que eu vim para cá, não sei para que eu estou aqui, eu não presto nada. A tua função é falar de Jesus e ser uma testemunha dele nessa terra. A igreja está entendendo o que o Senhor está falando? Amém. Deles agora que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Sabe quem é agora, irmãos? Quem é agora? É
o Espírito Santo de Deus é a glória do Pai. Deles a minha glória, a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu